O novo decreto municipal traz mudanças significativas na realização de eventos e funcionamento de parte do comércio aqui em Jataí. Mas o documento destaca principalmente, dentre as suas atribuições, o que continua proibido. Hoje foi publicado o decreto 3.826 e esse decreto que começa a viger a partir de hoje, 7 horas da manhã, as proibições são as mesmas, né? A gente está proibindo a visitação a pacientes internados na ala Covid. Os acompanhantes, nos casos necessários, serão limitados a somente um. Fica obrigatório o uso de máscaras, utilizar álcool gel em repartições, em lojas e estabelecimentos comerciais. As regras de boa convivência, afastamento e distanciamento. Agora, diante desse novo decreto, quais são as principais mudanças? O que estava proibido que agora, a partir desse momento, já não está mais? As mudanças foram muitas. Interessante notar que na última quinta-feira a gente fez a última planificação do que estava acontecendo, e quando é ontem, domingo, a gente publicou esse decreto, a gente publica o decreto hoje, mas ele está montado desde a sexta. E a gente estava numa situação muito confortável, porque a evolução estava boa, né? E, infelizmente, ontem a gente teve mais 3 mortes, hoje são 57 ao total o número de mortes, e temos 3.682 casos, salvo engano, alguma coisa assim. Bom, o que muda, né? A gente abriu os cinemas, e o cinema começa a funcionar com 30% da sua capacidade, ou seja, uma fila fica totalmente fechada, outra fila funciona com distanciamento, outra fila totalmente fechada, e assim, as pessoas que se sentirem à vontade para ir, estão liberadas até 30%, deu 30% de lotação, a própria bilheteria vai fazer esse controle, não se entra mais. Lago Bom Sucesso, havia uma demanda, a população está toda muito exaurida, muito cansada de toda essa limitação de convivência e quarentena. Então, a gente liberou o Lago Bom Sucesso para atividades das 7 às 19 horas, inclusive o campeonato de pesca esportiva, a parte de a aglomeração continua evitando, porque a gente quer limitar ao máximo que as pessoas entrem em contato desconhecidas umas com as outras, né? Nesse aspecto também a gente liberou eventos. Eu tive aqui com o pessoal que representa as pessoas que fazem eventos em Jataí, e foi um dos melhores planos, né, de ajuste, de conduta, para poder fazer as coisas voltarem a funcionar. Foi muito organizado, quero parabenizar, e nós limitamos para um máximo de 50 pessoas, a depender do espaço, né? Então, por exemplo, você tem um espaço muito grande, cabe 500 pessoas, no máximo 50. Tem um espaço pequenininho, estourando 50, né? Mas quanto menos, melhor. Fica proibido reunião familiar com mais de 50 pessoas, né? Quer dizer, fazer uma festa em casa e chamar mais de 50 pessoas. Não tem jeito, é no máximo 50. E é interessante notar o seguinte, nós acompanhamos toda semana os dados dessa planificação da Covid. A qualquer momento isso pode ser ampliado ou pode retroceder. A gente pode voltar a fechar algumas coisas, né? Conforme a gente enfrente essa epidemia e veja os dados epidemiológicos surgindo. Dentre as principais mudanças sobre o que fica liberado a partir de agora, existem algumas observações e critérios a serem obedecidos. Na regra, o complexo turístico Vale do Paraíso, Lago Bom Sucesso, estará aberto ao público das 7 da manhã às 19 horas. Além de mesas em bares e restaurantes similares, que agora poderão ter uma lotação de até 6 pessoas. Existe também a liberação de atividades esportivas coletivas, como futebol, basquete e vôlei. Atividades hídricas para crianças também estão permitidas. E agora estão autorizadas as aulas práticas nos laboratórios das instituições de ensino superior. Clubes também poderão voltar a funcionar, mas com capacidade de até 50%. Cinema deve obedecer uma lotação máxima de 30% de sua capacidade para funcionar durante esse decreto, e a realização de eventos está permitida com a presença de apenas 50 pessoas, de no máximo 50 pessoas em público. A experimentação de roupas também foi liberado segundo esse decreto. Existem também questões a serem observadas no obedecimento desse novo decreto. Desde o início, eu sempre prego que essa doença mostra muito o lado da educação, do respeito e do egoísmo, né? Da falta de educação das pessoas umas com as outras, da falta de respeito do ser humano um com o outro e do egoísmo que muitas pessoas demonstram em preocupar só consigo. Por exemplo, desde o início a gente não viu o mercado fechando, lotérica fechando e banco fechando. Existe o controle, mas esse controle não foi suficiente. Então eu gostaria que desde o início a gente tivesse senha nos supermercados, mas não conseguimos, voto vencido. Então, o que acontece é que a gente tenta acompanhar
os decretos nacionais, tenta acompanhar o decreto estadual do governador e tenta fazer o melhor possível pela nossa população. Mas é aquela história, tudo que a gente fizer vai ser utilizado. Aqueles que não quiserem ir ao cinema, ir ao lago, fiquem em suas casas. Aqueles que quiserem, mas se já tiver lotado, lamento, a gente vai colocar um limite para que a coisa comece a voltar ao normal aos poucos. Isso. No mais, doutor, a questão aí dos cuidados, a gente tem aí todo um planejamento desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, esse trabalho continua, né? Continua, a Secretaria de Saúde não fechou um dia, desde março esse secretário não deixou de trabalhar nem um momento, e a gente tem feito semanalmente o levantamento do número de casos, da faixa etária desses casos, do número de mortes, da faixa etária do número de mortes, e tem apresentado ao prefeito e a toda a comunidade. Ou seja, todos os dias sai um boletim e toda semana sai um estudo geral.